Excelente dia para você que está fechando essa semana maravilhosa. Já estamos no 5º dia e que a paz de Deus possa ser com você. Que essa bênção de refletir sobre tudo isso possa te abençoar profundamente. Nós estamos no 5º dia, ainda tem mais 37 pela frente. Então tem muita coisa boa para a gente experimentar, muitas reflexões para a gente fazer, muitos aprendizados para serem colocados em prática. Muito bem-vindos vocês que estão conosco sempre. Bem-vindo também que você que chegou agora. Receba aí nosso abraço. Que esse dia possa começar muito bem na presença de Deus. Hoje nós teremos inclusive um convidado especial, hein? Que coisa boa. Só bênção. Maravilhoso dia, especialíssimo para você. Como é bom a gente estar juntinho aqui. Como é bom a gente começar o dia nesse nível, nessa energia. Como é bom a gente começar o dia sentindo o abraço de Deus, sentindo o abraço também mesmo à distância. Receba o meu abraço daí. Grande Adriano. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 desse livro tão curioso, tão magnífico. E só para a gente alinhar aqui algumas coisas com o nosso convidado especial de hoje, nós vamos ter alguns outros elementos especiais para apimentar, para deixar um gostinho ainda melhor aqui. Em breve nós teremos aqui esse homem de Deus, o Adriano Leão. Vai estar com a gente também partilhando aqui seus aprendizados quanto a esse livro tão bonito. Bom dia com Deus em nossas vidas, amém. Olha aí, chegou nosso convidado, muito bem, muito bem. Grande mestre Edilande Angelim, maravilha. Antes de chamar nosso convidado especial, eu vou fazer uma recapitulação breve sobre os dias anteriores. Esse movimento, de estarmos juntos aqui logo pela manhã cedinho, 7h03, é exatamente porque eu senti no meu coração o desejo, acredito eu que colocado por Deus, de partilhar com você esses aprendizados. Nós já refletimos sobre os primeiros capítulos, onde a gente fala, esse livro de Jó, ele fala muito sobre sofrimento, fala muito sobre os desafios da vida, as perdas que a gente sofre de patrimônio, de pessoas, de saúde, enfim, perda de um horizonte. E aí, esse dia de hoje, a gente vai continuar ouvindo, discutindo, aprendendo sobre o que o amigo de Jó, ele falou. E hoje, como eu disse, vai ser com alguém muito especial. Dessa vez, espero que vocês prestem muita atenção. A sabedoria em pessoa está entrando aqui na live conosco agora. E por isso, preste muita atenção. Se for o caso, até anote tudo, porque o homem é poderoso, viu? Ele tem conexão direta com o Papai do Céu. Parece que o Papai do Céu coloca as coisas assim na cabeça dele e aí clareia nosso entendimento. Vai ser uma maravilha estarmos juntos. E ele que é, além de um grande amigo meu, um sócio também, ele é um grande mestre para mim. Aprendo demais com ele, viu? Então eu espero que você também aprenda daí. E olha que legal, ele também tem um detalhe especial. Ele é professor bíblico, tá? Ele, inclusive voluntário, tá bom? Ele vai falar um pouquinho melhor, vai se apresentar melhor aqui, mas ele já por anos vem ajudando muitas pessoas a compreender melhor a palavra de Deus como professor bíblico, E aí eu convido agora ele que vai se apresentar, grande mestre Edilande Angelim. Espero que você receba ele aqui com uma salva. Manda ver no coração
E muito bom dia para você, querido mestre. Bom dia, bom Bom dia, dia. Jean. Um grande e maravilhoso dia para todos vocês. É um prazer assim gigante, né, ter essa oportunidade. Né? Agradecer a você e a todos que aí estão entrando para dividir um pouco daquilo que Deus tem nos abençoado através de longos períodos de estudo, de pesquisa e de busca, né? Ok. Bom, então, assim, para a gente é muito bom e é assim, um prazer enorme a gente poder nesse momento ter a oportunidade de falar, e principalmente de um livro tão complexo e mal interpretado por muito tempo, né? As pessoas sempre achavam que Jó era uma injustiça de Deus, né? Mas aí a gente entra durante a nossa os momentos a gente vai estar tentando ajudar a entender essa história da injustiça e da história de Jó. Mas aí eu vou me apresentar, como o Jean já colocou, meu nome é Dilândio Angelim. Nós tivemos o prazer de sermos formados pelo Empreender, né? Temos o prazer de ter a amizade, né, bem próxima do Jean e da sua família, né, do Ledi, né, dessa equipe toda maravilhosa. E a amizade próxima mesmo, não é essa coisa da gente ficar na casa um do outro, de ligar para o outro e chorar as dificuldades e compartilhar as nossas vivências, né? Então, sim, eu sou abençoado por Deus por ter tido essa oportunidade, né? Em Né? relação ao... O pessoal ainda Oi, está achando baixo. tá achando baixo? É, Cara, eu não sei bem. Melhora se ficar assim? bem melhor. Pronto, então vou deixar o microfone mais próximo. Bom, então, como eu estava falando, né, a nossa história com a Bíblia, ela é antiga, né? Não vamos detalhar, mas só para vocês sentirem mais ou menos o que é que a gente tem, né, de bagagem para poder compartilhar. Então, nós, há mais de 15 anos, começamos a buscar proximidade com Deus mediante há 8 anos em que eu não tinha essa proximidade. E diante dessa pesquisa eu me apaixonei, descobri coisas incríveis e aí até hoje eu não só estudo e pesquiso diariamente, como também compartilho. Hoje eu sou consultor bíblico, nós respondemos perguntas do Brasil todinho, através de um site que a gente se cadastra, tem uma avaliação, é bem bacana, né? E não é uma condição religiosa, é uma condição histórica, né? De exegese, de conhecimentos para o desenvolvimento humano, utilizando um livro que é um espetáculo, né? Então não é apenas não é uma condição religiosa, mas também religiosa, que é impossível você se envolver com a Bíblia e não querer conectar-se com o seu verdadeiro autor. E aí por aí nós ficamos já. Maravilha, mestre. A gente precisaria de uma live inteirinha só para você apresentar seu currículo, mas esse daí já eu não podia deixar de ressaltar, né? Que bom que você evidenciou que é uma coisa muito louvável. Eu acho que quem está aqui com a gente compreende a importância de consultores bíblicos, né? Porque um livro tão complexo, embora tão simples ao mesmo tempo, né? Que ele mesmo se explica, não é? Sim, Mas que foi escrito por cerca de 40 pessoas ao longo de 1.600 anos de distância, né, do primeiro até o último livro, que é inclusive o primeiro é Jó, né? E aí, diante de todo esse desafio, foram várias culturas diferentes, né? Várias visões diferentes. Enfim, é sempre bom quando a gente tem um auxílio, né? Tem uma pessoa que dá essa força para a gente compreender melhor. Então, mestre, eu vou fazer aqui a leitura, tá bom? Quem quiser acompanhar aí de casa, hoje, capítulo 5 de Jó, eu vou fazendo a leitura, eu e o mestre vamos depois pontuando algumas coisas e você fica à vontade, tá bom? Se quiser colocar algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o contexto do livro de Jó, é claro, sobre o capítulo específico ou sobre tudo que esse livro envolve, né? Sobre a questão do sofrimento,
sobre os desafios da vida, não é? Enfim, sobre tudo aquilo que você desejar, que entenda que faz parte aqui dessa temática. Fique à vontade para participar, a gente agradece, tá bom? Jó capítulo 5, Elifaz, amigo de Jó, continua dizendo: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta. Os humildes ele os exalta. E traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na sua astúcia, e as maquinações dos astutos são malogradas, ou seja, não conseguem êxito por sua precipitação, por agirem precipitadamente. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança. Por isso, os pobres têm esperança. E a injustiça cala a boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os seus bens na tua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Assim termina o verso 27. E aí, grande mestre, que poderosíssima essa leitura de hoje, hein?
Tremenda, Jean, tremenda, tremenda. O que nós observamos aí é que ele fala verdades concernentes ao seu conhecimento. E tem detalhes aí que ele não sabia, né? Até para clarear para algumas pessoas, o que ocorria em grande parte do Antigo Testamento era o desconhecimento da existência. O que ocorria no Antigo Testamento era o desconhecimento da existência de Satanás. E tudo era atribuído a Deus. Tanto as catástrofes, quanto as mortes, as violências. Inclusive tem livros que quando você faz o estudo aprofundado, inclusive buscando nas linguagens originais, você vai ver que a aparência de Deus era monstruosa, né? Então, naquele momento, o que o amigo de Jó está fazendo é muito mais um massacre, é muito mais uma agressão, é uma violência, porque o que se faz com um amigo, mediante o peso da dificuldade, mesmo que ele fosse culpado, é o amparo. E se fosse dado direcionamento, não seria nesse modelo, não seria essa forma. Então, nesse momento aqui, o amigo de Jó, ele fala com o que ele sabia, com as propriedades e o conhecimento. Então, como não havia essa amplitude de conhecimento sobre Deus, e não havia uma amplitude de conhecimento sobre que havia um inimigo de Deus agindo, todas as coisas que aconteciam eram justamente Deus. Era como se Deus fosse o responsável por toda miséria, por toda desgraça, né? E só para dar uma clareada rápida, Jean, se vocês forem lá no capítulo 9 de Daniel, leiam todo, mas no caso seriam 10, capítulo 9, verso 10 ao 12 mais ou menos, você vai ver que lá Deus separa a condição da lei de Moisés e da lei dele. Quando ele diz, né? Por não ter ouvido a minha lei, por não ter ouvido a minha voz, as imprecações e as maldições da lei de Moisés cairá sobre vós. E nesse momento vai ter, mas Deus deu uma lei onde diz não matarás, e Deus dá uma lei onde diz matarás, olho por olho, dente por dente. Então naquele momento as pessoas, por não entenderem que as leis de Jó, ou as leis de Moisés, eram baseadas no Código de Hammurabi, eram baseadas na condição do povo e não no amor de Deus. Então Deus diz, por não ter ouvido a minha voz, as maldições da lei de Moisés cairá sobre vós. Então Deus pega a lei de Moisés e separa, porque na realidade a 99% da lei de Moisés eram por necessidades daquele povo. Então, quando o amigo de Jó colocou todas essas questões, tem verdades maravilhosas. Mas ele não sabia que o próprio Deus disse que Jó era reto, íntegro, e não havia ninguém como ele naquela região. Então, por não conhecer isso e por olhar para o que acontecia e achar que tudo aquilo era Deus castigando, como hoje ainda tem pessoas, né? Deus afundou o Titanic, certo? Um indivíduo sem um mínimo de bom senso fala que nem Deus afundaria, né? E aí Deus agora, porque é orgulhoso e sabe assim, prepotente, vou matar todo mundo só para provar que eu sou. Gente, isso é um absurdo. John Lennon diz, mas aí nós seremos mais famosos que Jesus Cristo. Aí uma pessoa com debilidade mental, com problemas emocionais, dá um tiro em John Lennon. Aí Deus pegou um ser humano e foi lá para matar John Lennon. Gente, isso é o cúmulo do absurdo, né? Então o nosso desconhecimento de quem é Deus nos faz pensar absurdos e nos faz andar por caminhos tristes, né? E infelizmente nós agredimos as pessoas quando no final da noite oramos o Pai Nosso. Então nós não somos muito diferentes de Jó. Então, Pai Nosso que está no céu. E aí o cara lá que está na prisão, que estuprou, a gente diz, olha, devia arrancar os dentes, matar aos poucos. E aí na noite eu digo, Pai Nosso que estás no céu. Nosso de quem? Eu acho que eu tenho que mudar a oração. É Pai meu que estás no céu. Eu não posso te chamar de nosso porque eu não gosto de Jean. E se eu não gosto de Jean, eu trato mal o Jean e eu não vou agora aceitar Jean como meu irmão. Né? E Jean é um cara legal. E aí o cara lá que está na prisão que estuprou uma criança. Né? Eu quero é que mate, arranque os dentes e à noite com o joelho no chão, Pai Nosso que estás no céu. Quem é Pai de quem? Né? Então
eu sempre confundo o nome dele, né? Eu vou chamar Faz. o amigo Elifaz, né? O Elifaz, quando ele se posiciona diante de Jó, falando verdades, ele agride dolorosamente, né? Então ali era para ter um afago, era para ter, né, um abraço, apesar da quarentena, né? Porque Jó estava ali em farrapos. Então, na visão dele era isso. Então, agora, quando vocês ouvirem falar de que Deus era mau no Antigo Testamento, não se engane. Certo? Deus nunca foi mau e nunca usou de nenhuma agressão ou violência dentro de todo o processo histórico que não fosse realmente condizente com o seu caráter. Olha só o nível aí do diálogo, viu? Vocês já sentiram a pressão, né? Mestre, eu fiquei fascinado quando você colocou essa questão de enxergar o sofrimento, né? Por esse ângulo assim, digamos, poxa, e acho que é no primeiro e no segundo capítulo que ele diz assim: eu vou receber o bem de Deus, Jó diz, né? E não vou receber o mal. Até ele Sim, próprio, né? Ele exato. diz assim: eu vou receber o bem que vem de Deus e não vou receber o mal, né? E aí, olha como é interessante quando a gente consegue mudar a nossa perspectiva, né? Por falta do Uhum, conhecimento de Deus, as pessoas acabavam enxergando ele como sendo a origem, né? Como se sim, Deus fizesse o mal, né? E um uhum, pouquinho mais à frente, a compreensão de Deus vai evoluindo, e aí eles vão entendendo que Deus permitia, não é? Tem também esse aspecto, né? Deus uhum. permitia que o mal acontecesse. E isso ainda existe, né, mestre? Sim. Cara, esse permitir aí é tão complexo, né? E eu creio que dá pra gente dar uma clareada bacana, porque quando as pessoas dizem, se Deus permite, então Deus é mal. A permissão de Deus para que o mal aconteça coloca Deus como alguém que é mal. E aí a gente precisaria de uma live inteira para explicar isso, mas eu vou tentar só dar uma pincelada rápida aqui. Imagina o seguinte, eu tenho hoje um filho de 18 anos, né? Você conhece, Joãozinho. apaixonado por você. O cara, o João Joãozinho. é teu fã, o Joãozinho, né? Doido. Então veja só, João tem 18 anos, né? E João mora dentro da minha casa. E você sabe que a gente tem uma educação rígida, mas todo o amor que a gente pode dar, a gente dá. Então, João tem 18 anos, vai aprender a dirigir, e João nunca dirigiu o meu carro nem a minha moto, né? 18 anos, nunca. E nem a moto e o carro de ninguém. Porque pequenininho eu sempre orientei para ele que esse é o meu território, meu. E no meu território, o oxigênio quem dá sou eu. Então, para Joãozinho ter o amor que ele tem que respirar o oxigênio que eu dou. Tente imaginar a condição. Então, o que é que faz, graças a Deus, o João ser bem visto na escola, ser bem visto na igreja, ser bem visto pelas pessoas? É que, pequenininho, ele já foi orientado a saber que esse é meu território. E nesse território, eu mando. Ele é filho. E ele tem a obrigação de obedecer. E eu sempre coloquei para ele de pequenininho, para que quando ele tivesse adulto, não tivesse problema. Só, filho, aqui você tem um reino, mas esse reino está de acordo com o seu grau de obediência. Na hora em que você quiser fazer as coisas do teu jeito, nós temos uma porta larga, um portão gigante, e você faz do teu jeito onde você quiser. Mas na nossa casa, a lei é minha. E enquanto você não tiver a habilidade necessária para tomar suas próprias decisões, eu defino as coisas para você. E democraticamente, nós discutimos, mas não havia democracia quando eu sabia que a tomada onde ele ia colocar o dedo iria matar e ele não. E aí ele tinha a palmadinha, sim, o tapinha na mão, aquela palmadinha que doía, mas era uma forma de dizer eu te amo, porque ele não entendia. Disse, olha, aí tem 220 volts, e eu ia explicar a mecânica da física e, sabe, é desperdício. Então Deus não vai me explicar o que eu não vou conseguir entender. E é por isso que Deus não explica para ninguém.
Naquele momento, Deus age porque é a palmadinha de Deus diante de um cérebro insignificante que jamais, jamais, né, vai ter coisas que nem na eternidade nós vamos conseguir entender. Tá certo? Grande parte das coisas que hoje nós não entendemos vai ficar muito claro na nossa cabeça. Mas hoje, para nós entendermos, é absurdo. Então não dá. Nossa concepção ela é pequena demais para que a gente enxergue coisas além. É como se aqui alguém não soubesse somar e dividir e eu fosse dar uma aula de cálculos exponenciais, logaritmo, cálculos exponenciais, na trigonometria. Então você não sabe somar e nem dividir. E você quer agora questionar o meu conhecimento nos logaritmos, né? Na geometria espacial. Entende? Então Deus não vai te explicar aquilo que você não vai entender. Ok? Por limitação. Então, imagina o seguinte. João continua assim, obediente, com 18 anos. E eu sempre disse para ele, e tem que dizer pequeno, né? Para quando chegar na idade de tomar as decisões, ele saber que vai tomar as decisões e ele tem um preço por essas decisões. Então, hoje eu permito que o João saia. Se ele disser, pai, eu vou embora, eu permito. Pai, eu vou beber, eu permito. Mas essa permissão me deixaria feliz? Eu quero permitir que o meu filho se perca, só que ele não vai se perder dentro da minha casa. Ele não vai se perder dentro da minha casa. Então, o que aconteceu? Quando no primeiro momento decidiram os seus próprios caminhos, que aí nós vamos lá, não é Adão e Eva, viu, gente? É você e eu. Hoje nós decidimos os nossos próprios caminhos e pagamos uma consequência histórica. Então, no momento em que eles decidiram seguir os seus próprios caminhos, Deus disse, infelizmente vocês escolheram o caminho de vocês. E Ele permite que, séculos por séculos, as pessoas fossem tomando suas decisões. E quando nós buscamos, Ele intervém. E a intervenção de Deus é uma afronta ao ambiente, porque Deus não governa a terra. E aí é onde você vai poder entender porque tanta coisa acontece. Então não é uma permissão da vontade de Deus, mas a vontade do homem que sobrepõe ao ambiente onde ele vive. Ou seja, nós estamos numa jurisdição que não pertence ao juiz. Mas quando você faz uma oração, a oração é uma petição. E Deus pode agir na sua vida. Pode. Então Deus precisa de autorização para agir em nossas vidas. Parece muito complexo, é por isso que eu disse. Né? Então, se eu estou fora da jurisdição de Deus porque nós escolhemos, agora Ele precisa de autorização até um determinado momento. E o próprio Satanás sabe disso, quando ele diz lá no Gadareno, não é chegada a tua hora, né? Ou seja, você não pode agir agora. E Deus age porque havia uma oração e havia uma petição dizendo, pode agir na minha vida. E Jó tinha dado essa petição. Né? Talvez a gente fique confuso porque é que Deus fez aquilo com Jó. Deus não fez aquilo com Jó. Deus nos enriqueceu e enriqueceu a vida de Jó quando ele permitiu que Jó o reconhecesse. E o erro de Jó, olhando por um prisma humano, foi ter dito, eu sou teu servo. E Deus diz com toda clareza, o meu servo Jó. E quem é servo não tem autoridade. E quem é senhor tem toda a autoridade sobre a vida da pessoa. E quando você se colocar diante de Deus como servo, te prepara. Ele pode te dar bênçãos absurdas, mas pode te abençoar com um câncer. Porque o que é um câncer por 80 anos, diante de uma eternidade. Né? Então, fica a ideia aí. Eu sei que é muito babá, mas estou tentando ser claro. Profundo, viu? Deus pode te abençoar com um câncer. Foi forte, viu, mestre? Ele abençoou Jó com a perda de 10 filhos, abençoou Jó, né, com a perda dos amigos, da mulher, com a lepra. Isso é bênção quando nos transforma. Mas daqui a pouco eu te explico essa bênção com o câncer, mas continua. Eu sempre gosto de explicar para quem me segue, nos treinamentos, seja lá onde for, aqui nas redes sociais, que quando a gente tem um olhar maduro, quando a gente ajusta a nossa maneira de ver, de lidar com as coisas, tudo na vida, sem exceção, aquilo que não é bênção, é uma lição. Sim. Aquilo que não vem para abençoar, no sentido mais pleno e belo da palavra, é uma lição. Para as pessoas sábias, funciona assim. Para quem é tolo, vai continuar errando, quebrando a cabeça, batendo de frente, né? Sempre. Mas
Quando não é bênção, é lição. Quando É eu não lição. ganho naquilo que eu me proponho, né? Quando eu não chego ao sucesso, eu chego ao aprendizado. E esse é um dos pontos que eu quero clamar aqui para que os nossos seguidores, né, que estão acompanhando a gente, possam refletir e trazer isso para o coração, né? Sim, perfeito. Como é que nós entendemos? Até eu falei para você, né? Quando o câncer é uma bênção. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa, né, câncer terminal, e durante quase 3 meses nós tínhamos proximidade diária, né? Eu comecei aí uma vez por semana, depois fui 2 vezes por semana, e cada vez que ela definhava mais ela, mais a gente precisava estar presente, né? Então tinha semana de eu ir 3 vezes, passar ali um período com essa jovem senhora, por incrível que pareça. E vinha esses questionamentos para ela. E na medida em que nós íamos mostrando quem era Deus, havia uma coisa que me assusta na palavra de Deus, né? Havia um bálsamo, e quando falávamos das visões psicológicas, porque a gente ia dar para amparo legal, amparo emocional, e ela clamava pela palavra de Deus. Então era uma pessoa que levou uma vida, um longo período, e não tinha essa proximidade, sabe? E você viu, naquele momento, mudanças que não ocorreria em períodos de saúde, né? Infelizmente ela veio a óbito, descansou, mas os 3 meses, né, foram de utilidade que eu creio que foi para a eternidade, sabe? Então você olha o câncer e vê ele mudar a vida da pessoa. E aí não seria, eu não colocaria que a gente precisa passar por essa dor, né? Nós não precisamos. Existe uma coisa chamada conhecimento, que ela precisa ser aberta num leque muito mais amplo. Eu não posso olhar para as coisas unilateralmente, eu não posso deixar de ouvir as coisas e achar que tudo que me dizem é uma afronta, né? Então, quando nós falamos de Deus, ouvimos falar de Deus de uma forma diferente da nossa, nós bloqueamos a audição, nós não queremos ouvir porque aquilo não está de acordo com a minha história, com o meu conhecimento. Então, Com o quando meu você gosto, né? com o meu gosto, com o meu querer e com as minhas necessidades. Onde quando Deus é Senhor, é a necessidade dele que vai implicar nisso, né? E, por exemplo, eu tenho uma esposa e às vezes ela precisa de ajuda, diz, não, tu quer me ajudar? Eu digo, não, não quero, mas eu vou, né? Isso, eu digo desse jeito, ela sabe. Ela Eu diz, amor, vamos sei. comigo. Amor, vamos comigo na rua, tu quer ir? Ela pergunta quer ir porque quer, mas ela sabe que eu vou sem querer, mas eu vou. Eu vou porque amar é uma condição, não é uma emoção e um sentimento. E mesmo diante das minhas necessidades, eu paro elas e vou com ela. E abro mão das coisas que me são convenientes para fazer algo por ela e para ela. Tá certo? Então, quando você tiver Deus, né, e quando tivermos Deus nesse nível, tudo que somos e tudo que temos passa a ser insignificante. E Jó só entendeu isso no final. Porque Jó não tinha aprendido de Deus como nós já podemos aprender. Não havia um livro escrito, Graças a ele, né? inclusive, né? Ele é um dos que iniciaram, né, o processo da história. Quem escreveu foi Moisés, né, o livro de Jó, né? E ele é o 18º livro na cronologia bíblica, mas histórica, como você disse no começo, foi o primeiro livro, né? E é o livro que vai começar a abrir entendimento de que havia alguém, né, agindo diante da história do bem e do mal, porque aí é outra live totalmente, né? Porque a divisão da história do bem e do mal, e eu queria só botar um ponto, Jean, porque muitos, e eu conheço pastores renomadíssimos, dizer que Satanás é o criador do mal, e ele não é o criador do mal. Ele despertou. E se Satanás, né, como Lúcifer antes, fosse o criador do mal seria Deus. E é um absurdo, né, Deus ter colocado no DNA de Lúcifer o mal para que o mal fosse despertado e que o mal viesse à tona, né? E só para fechar a ideia da criação do mal, que não dá para a gente explicar, não só Lúcifer, mas um terço dos anjos tinha o mal dentro deles? Ou será que um terço dos anjos tinha liberdade? E se tinha liberdade, liberdade para quê se não existia o mal? Percebe a profundidade da história? Então, não vamos entrar nessa vibe não, porque aqui é outra conversa, meu amigo. A não ser que o pessoal queira que você volte um outro dia dessa quarentena com Deus. E aí a Bom, gente podia tratar só esse tema. E sim, aí, o que seria um é que vocês prazer acham, enorme. pessoal?
vale a pena o Ed voltar pelo que vocês sentiram até agora. E ainda tem mais tempo aqui, hein? Ainda tem mais coisa boa. O grande Fernando está dizendo aqui, ó. Amar é uma condição. Isso é uma definição bastante completa. Maravilha. Olha aí. Sim! O pessoal tá E gostando, viu? coisa... Eu já Obrigado, sabia. gente. Eu já sabia disso. Que E bom, aí, obrigado. uma coisa que eu queria que você compartilhasse conosco também, meu querido, é e para a gente hoje, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né, de crise econômica e crise sanitária, esse contexto todo assim de sofrimento, né, a saúde, algumas pessoas enfrentando, né, eu conheço, tem gente aqui na live que está passando por problema de saúde na família, pelo menos, né? E aí, o que fazer? Né? Jó enfrentou todos esses sofrimentos e o que é que ele nos ensina? Como é que a gente pode extrair, né, essa lição prática para hoje? Eu acho até um tanto quanto simples, Jean, quando você entende o que é realmente amar, né? Vamos lá. Eu falei do meu filho, né? E hoje, se alguém chegasse e ameaçasse, colocasse um revólver na cabeça dele, e eu tivesse a possibilidade de puxar o revólver para minha cabeça e dizer pode disparar, eu faria tranquilamente, certo? Sem pensar, certo? Então, com a minha esposa, não teria a menor diferença. Eu estou falando de pai para filho em detrimento da condição de Deus para conosco. Então, quando a gente imagina o sofrimento que nós passamos hoje, sabemos que é somente colheita, é colheita. Deus deu a oportunidade de nós mudarmos a direção de nossas vidas. E Ele dá todos os dias. Né? Eu creio que esse momento que nós estamos tendo, que você está nos oportunizando, né? É um fator que Deus nunca esqueceu de ninguém. A todo momento, certo ou errado, tem alguém dizendo na televisão que Deus existe, que tem uma Bíblia. Tem gente cobrando para isso. Mas quando nós abrimos o nosso coração e eu ouvir as pessoas cobrando para isso, nós vamos buscar a fonte. E a Bíblia diz que o que lhe é dado gratuitamente, você não pode cobrar. De graça E aí as dai, pessoas não, de graça de recebei. graça recebeu, né? Então as pessoas não se aprofundam na Bíblia e acabam pagando para ouvir o que Deus tem dado gratuitamente. Certo? Então, na medida em que nós não nos responsabilizamos pela nossa vida, todas as mazelas e os problemas que estão acontecendo, nós queremos atribuir a alguém ou a alguma coisa. E aí nós temos três coisas legais para colocar, né? E tem um dos treinamentos que nós fazemos com o nosso pessoal, né? Que eu digo, olha, tem três coisas que é uma maldição na vida do ser humano: sorte, destino e Deus. E as pessoas ficam assim, né? Maldição, sorte, destino e Deus. E aí, depois de deixar todo mundo com a cabeça fervendo, eu começo a definir. O que seria sorte? Sorte é uma palavrinha com poucas letras que define a idiotice e a imbecilidade humana de não estudar a sua história, de não estudar a história, de entender que tudo tem uma causa e uma consequência. E a palavra sorte é muito boa para definir tudo nessa vida. Inclusive o quanto eu sou incapaz de reconhecer que hoje eu estou doente com gastrite, eu estou hoje doente com crise de garganta, hoje estou doente com, sabe, com doenças epiteliais, estomacais, e seja lá qual for, porque a minha vida toda eu coloquei para dentro de mim o que Deus não me deu. Porque tudo que Deus me deu provém da terra. Então, quando eu como alguma coisa, eu ponho para dentro de mim aquilo que me regenera, porque foi da terra que eu vim. Então, quando eu pego uma maçã, eu não estou comendo uma maçã, eu estou comendo terra. Eu estou trazendo, de uma forma saborosa, a recomposição de quem eu sou. Sais minerais, potássio, ferro, a própria água. Então, no momento em que eu abandono essa condição e começo a comer aquilo que me prejudica porque é saboroso, não é bom. Nunca diga que um sorvete é bom. Diga que o sorvete é delicioso, gostoso, mas bom não. O sorvete é mau. E é muito mau, por sinal. Né? Ele é terrível. Eu costumo Não dizer diga que uma assim, mestre, pizza... nem tudo que é bom Oi. presta. Né? E na realidade, tudo
que é bom presta, o que é gostoso é que não presta. É isso que a gente tem, né? E tem coisas gostosas que são boas. Então, quando você questiona, né? E como a gente utilizar isso para a nossa vida hoje? Você quer mudar de vida a partir de agora? Segue os conselhos de Deus. Separa o que é bom do que é gostoso. Certo? É bom você ter amizade com um monte de gente. Ou melhor, é gostoso ter amizade com um monte de gente. Mas é bom ter os amigos certos. Para as horas certas e as coisas certas. É bom estar numa balada e dormir até meia-noite? Não. É gostoso. É divertido. Mas o ciclo circadiano diz que se você não dormir bem, você vai ter perda de memória, você vai ter problemas, baixa imunidade. Então, você tem que fazer umas comparações e começar a entender que nada do que você vive hoje de ruim tem a mão de Deus. Tem a permissão porque você é livre. E essa liberdade te dá a autonomia de pegar um pedaço de ferro e começar a mastigar. Tem problema. Mas você é livre. Você é livre para sair agora e dizer, eu não quero mais ouvir isso. Isso me irrita porque eu não quero mudar de vida. E se você for escutar a palavra de Deus, ou você sai, ou você muda, porque vai te incomodar. Eu sei disso. Eu sei disso com profundidade. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, puxa, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir ter paz, sabendo que eu posso escolher um caminho bom e eu posso escolher um caminho gostoso. E aí, engana-se quem acha que o pecado não é gostoso. Mas ele não é bom. Então, na medida em que eu aceito pecadinhos, pecadélios e pecadões, eu começo a aumentar, né, os atributos da história do envelhecimento da Terra. A gente até discutiu sobre isso, né? Nós não envelhecemos porque o tempo passa. E aí vai ter que ser em outro momento. Então, nós envelhecemos porque nós pecamos. E quanto mais você peca, mais você envelhece. E as pessoas morrem hoje um pouco mais idosas, né, em detrimento de uma série de fatores que mudaram, princípios de higiene, e aí você começa a se tocar. Poxa vida, nós aprendemos a lavar as mãos, e aí nós diminuímos o risco. Nós evitamos, né, o contato direto com o nosso hálito com as pessoas, e nós diminuímos os riscos. Mas nós já estamos com ele, sabe, dentro dos bolsos. Né? Nós estamos com ele dentro da geladeira. Hoje, quem tem uma saúde equilibrada não precisa se preocupar com o coronavírus. Precisa se preocupar com os outros, para não passar a se pegar. Mas a imunidade é a única defesa que vai garantir que você vai passar bem por esse processo. Vai ser igual o presidente, eu não gosto de dizer meu presidente não, porque isso dói. Né? Igual o presidente, quando ele diz, é uma gripezinha, mas ele está certo. Só que o meu vizinho, na debilidade dele, ele vai morrer no dia seguinte. A minha sogra, que já é debilitada pela idade, ela vai morrer no dia em que eu transmitir para ela. Então, para mim, pode não ser um problema. E aí é onde a gente cria o diferencial. Eu levo o problema para a vida dos outros, e aí eu quero culpar Deus. Eu estrago a situação dos outros, e eu quero culpar Deus. Né? Então, a grande responsabilidade de transformações e mudanças, Jean, não está em você não, cara. Está em mim. Mas está no conselho que você me dá sempre quando eu preciso. Está no direcionamento que você me dá. Mas eu só vou se eu quiser. Eu não tenho obrigação de seguir as suas instruções. Eu sigo porque eu sei que vale a pena. Mas se eu não quiser, eu não sigo. E com Deus não é diferente. Entende? Poderoso, mestre. O Fernando ele mandou uma pergunta aqui, dentro desse tema que você acabou de comentar, que é em relação ao que é bom e o que é gostoso, né? Olha só. O que Paulo quis dizer quando disse, provai de tudo, retende o que é bom. E essa é a necessidade da gente fazer aprofundamento bíblico, viu? A tradução original não é provai, é conhecei. Caramba, eu não sabia dessa não, mestre. Exatamente. Rapaz. Paulo aqui não manda você dar um tiro na cabeça para saber se é ruim morrer. Paulo aqui não diz que você deve tomar um copo de veneno para saber se você escapa. Então, quando o tradutor aqui, usando a expressão idiomática e conveniente para o que ele fazia a tradução, ele coloca provai de tudo. Mas na tradução original é conhecer. Conhece de tudo. E esse conhecimento, no hebraico, tem duas condições. Condição número 1, entendimento.
Condição número 2, experimentação. Então o tradutor, ele optou pela experimentação quando ele fez essa tradução. Onde na realidade, a condição original que Paulo fala é de conhecer, saber como é. Né? E eu vou dar um exemplo prático. Né? Eu tenho aqui na minha coleção de livros, né? A gente tem uns livrinhos ali, e tem livro de tudo que você imaginar. Né? Tem livro sobre magia, sobre espiritismo, sobre um bocado de coisa. E assim, eu sempre gostei de conhecimento, e como eu sou evangelista e consultor bíblico, eu não posso deixar as pessoas me fazerem perguntas e eu dizer, bom, eu vou pesquisar depois. Claro que acontece isso. Mas eu antecedo tudo que eu posso para evitar justamente isso. Então, quando eu pesquiso outras coisas e eu converso com pessoas que têm todo tipo de conhecimento, e às vezes até quando eles lançam uma crítica sobre, mas você não conhece isso, eu digo, por que você acha que eu não conheço? Você acha que eu me debruço só na Bíblia? Né? Então, quando uma pessoa da nossa denominação religiosa chegou e viu o livro lá, se desesperou. Meu irmão, tu tem maldição dentro de casa. E papai, eu ouvi ela assim, ouvi. Eu disse, você sabe com quem eu converso? E você sabe que um dia desse eu sentei com a RH da Afago, né, dessa instituição. Não foi um dia desse agora não, né? Isso tem o quê? Tem uns 8, 9 anos. E a gente montou um projetozinho, inclusive o coordenador aqui da região era o Paulo. E quando a gente sentou, que ela disse, Edlene, não seria interessante colocar aqui essa passagem para pós-morte, e aí que tem tal, eu disse, sim, mas aí você está falando de espiritismo? Ela disse, sim. Bom, existe um número de pessoas que não vai achar isso legal. Ela disse, você tem razão. E você, o que é que você acha? E eu disse, mediante a Bíblia, ela disse, você conhece Allan Kardec? Eu disse, também. E nós discutimos de igual para igual. Então, conhecer o espiritismo é uma coisa. Né? Experimentar o espiritismo é outro. Conhecer a macumba e o candomblé é uma. Viver a macumba e o candomblé é outra. Né? Eu sei o que é uma prisão. E sei de proximidade. Eu sou conselheiro. Eu já sentei nos censos, eu sento com eles e eu converso e o cara diz para mim como foi. A gente preenche um fichário para ver a questão de redução de pena, ou se, pelo amor de Deus, deixa esse cara aí. Né? Mas quando você conversa com um cara que matou, como eu já conversei, matou mais de 12 pessoas, isso que ele conta, né? E você consegue achar humanidade nele, não dá para você experimentar isso sem sentar com uma pessoa. Sabe? Na sua cabeça, o cara que tirou a vida de alguém é alguém que não presta em nada. Sabe? Então, experimentar, mas eu não precisei matar ninguém para ir para a prisão. Então, quando lerem algumas palavras que criam essa confusãozinha, certo? Tenham muito cuidado e tem que ler o contexto. Lendo o contexto, a gente percebe que a palavra ali não é experimentar, certo? É conhecer, eu preciso conhecer. Espero ter respondido, meu amigo. Muito, muito poderosamente. Eu tenho certeza que respondeu. Ele, inclusive, já até comentou aqui, disse, por isso a necessidade de entender a Bíblia na linguagem dela, não Sim. na nossa linguagem. E aí colocou show, Edilândio, em letras garrafais aqui. Mestre é mestre, né, pessoal? Estão sentindo aí a pressão, né? E aí, gente, tem uns trechos aqui, a gente já está na reta final, né? Os últimos 10 minutos. O tempo passa rápido demais contigo, mestre. E aí tem uns pontos aqui que ele tem muita sensatez no que ele fala, né? Como você já tinha comentado no início, eu comentei isso ontem também. E aí ele diz, por exemplo, no verso 2, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Você gostaria de comentar, mestre, esse ponto? Eu vou falar numa linguagem científica, né? Assim, nós somos apaixonados pela neurociência, né? E aí Deus é explicado na neurociência, né? Existe uma explicação, claro que não é Deus no integral, mas grande parte do que Deus nos diz é explicado na neurociência. Então vamos analisar da seguinte maneira, sem detalhes científicos, né? Mas você sabe que você é composto por hormônios. Existem trocentos hormônios que vão criar uma sequência de sinapses baseado no que você sente e no que você pensa. Ok? Então, o que acontece com alguém que baixa a cabeça, flexiona os ombros e anda, né, por um longo período?
Se você quiser fazer o teste, faz. Você pode estar super bem. Olha para o chão, dobra os ombros e caminha. O que vai acontecer? Isso você vai estar dizendo para o teu cérebro que o teu cérebro ele é uma entidade à parte. O teu cérebro não é você. Você é você e o teu cérebro é teu cérebro. Tanto é que você já decidiu parar um monte de coisa, parar de beber, parar de comer, fazer regime, ir para academia. Você decidiu sim. Eu não estou dizendo que você não decidiu, não. Você foi decidiu, marcou data e tal e tal. E na hora o teu cérebro diz, tu vai. Homem, a vida é assim mesmo, aproveita. E aí você vai e escuta a vozinha, que na neurociência é uma condição que você vai estabelecendo com o tempo, e cada vez que você decidiu não fazer, essa vozinha, ela se empodera. Cada vez que você negociou, porque negociar, gente, é jogar fora a condição de fazer. Certo? Se você negociar com o teu cérebro, mediante as tuas decisões, você está dizendo, eu não quero fazer, eu não quero fazer. E agora você vai começar a negociar. Né? Quando você precisa levantar, que vem aquela vozinha e diz, olha, 5 minutinhos, certo? Amanhã E você começa. diz, isso. Aí quando você diz assim, não, peraí, vamos pensar. Se você disser, vamos pensar, ferrou. Levanta, mete os pés, vai para debaixo do chuveiro e não aquece o chuveiro, certo? Que aí funciona. Então, por que é que essa condição do ódio, ela vai te matar? Porque o ódio vai liberar um monte de hormônios. E o teu cérebro vai processar a pior coisa que tem dentro de você. E essas emoções e essas sensações, elas vão permear todos os teus pensamentos subsequentes. Vai te lançar para assistir filme de terror e de violência, sabe? Vai te fazer buscar as coisas mais complexas, vai fazer você assistir o jornal, sabe, na íntegra e passar horas e horas vendo alguém estirado no chão e o repórter dizendo um monte de coisa que nem ele sabe se é verdade. Então, essas emoções, essas sensações, elas são naturais do ser humano porque elas são boas de sentir. Não se enganem. Quanto mais fácil uma emoção, melhor era de, sabe? Qual o esforço que você faz para escurecer o mundo? Fecha os olhos. Pronto, escureceu. Você não precisa fazer esforço nenhum para tirar a luz. Agora, para a luz, você tem que se esforçar sim. Sabe, tem que acender o interruptor, você tem que caminhar até lá. Sabe, alguém tem que fazer essa luz funcionar. Tem bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo para que a luz funcione. Mas escuridão não. Fecha o olho e você já tem. Ao alcance nem das mãos. Você não precisa usar nem as mãos para escurecer. Você não precisa pôr a mão na frente. Fecha os olhos. E aí quando você percebe isso, que é muito fácil criar escuridão, para mim tirar alguém de um buraco dá um trabalho danado. Para jogar é bem facinho. O empurrão, certo? Não exige esforço. Mas puxar de baixo para cima, velho, isso dói, isso pesa. Aqui, a pessoa não vai pesar 50 gramas. Mas de cima para baixo, se ela tiver 50 quilos, é 50 quilos. Sabe? De baixo para cima, desculpa. Se ela tiver 100 quilos, é 100 quilos. Se ela tiver 200 quilos. E aí a minha pergunta para a gente concluir é, quanto você pesa para as pessoas te tirarem de onde você está? Quanto Ajuda? você pesa para as pessoas te tirarem de onde você está? Isso. Eita, meu amigo. Porque na vertical a coisa é diferente, já. Na horizontal é muito mais fácil. E a gente sabe isso no jiu-jitsu, né? Meu querido, a Rafinha está dizendo aqui, sempre aprendo muito com o tio Ed. Maravilha, né? Eita! Vocês estão vendo aí a beleza que é ouvir esse homem falando. E a Regilda, mestre, ela tinha colocado aqui assim, ó. O sofrimento é grande. E para quem perdeu alguém para esse vírus Covid-19 maldito, pior ainda, né? Deus é soberano, só Ele para nos confortar. E aí, eu queria que você linkasse, mestre, esse ponto. Eita, tem mais comentário aqui. Eu vou fazer de tudo para conseguir ler. Não vai dar tempo, não. Queria que você linkasse rapidinho, a gente tem aí 3 minutos só, com esse ponto aqui que ele que diz assim, no entanto, o homem nasce para as dificuldades. E depois ele coloca, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus.
apresentaria a ele a minha causa. E aí, se você pudesse ser bem objetivo para a gente concluir com chave de ouro aqui. Com certeza. Tem uma pessoa aqui, cara, que entrou que é um privilégio pra gente já. É um irmãozão tal qual você. É o cara que eu consulto, né? O Diego Feitosa. Ele tá aí, certo? É irmãozaço nosso. Cara, eu amo de paixão esse cara. É um amigão também da nossa casa, né? Bom, apelar pra Deus, né? Apelar pra Deus por quê? Né? Por que você vai apelar pra Deus? Eu escolhi uma vida do meu jeito. E agora as coisas acontecem do jeito que a vida traz. E eu tenho que correr agora para Deus, para que Deus arrume a minha bagunça. Para que Deus coloque as coisas no lugar. Para que tudo aconteça do jeito que eu quero, mas Deus fazendo. Onde eu fiz uma construção toda errada, sem alicerce, sem estrutura, e agora quando cai diz, ó Deus, caiu, feito menino chorão. Não é assim que as coisas devem funcionar. Lembre-se quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não afastou a pedra. Ele chamou os homens e disse, afastem a pedra. Porque ressuscitar, nós não podemos. Mas as pedras nós temos que afastar. Então Deus não vai poder agir em nossas vidas se nós não tivermos a condição e abrir o espaço para que Deus possa fazer parte dela. Eu não posso querer agora, Jean, ser teu amigo e chegar para você pedindo ajuda a você, se a vida toda eu negligenciei os nossos contatos, eu nunca te permiti nada, e agora eu chego para você, Jean, por favor, isso não é a condição de Deus, mas Deus, ele não vai agir na vida das pessoas que não se permitirem. Né? Ah, mas ele vai salvar bandidos, ele salvou um assassino, salvou, mas olha o que aconteceu na cruz. Tudo que alguém precisava fazer, e precisa fazer agora, aquele cara fez. Primeiro ele reconhece, eu não presto, e eu mereço morrer. Né? Segundo lugar, ele diz que reconhece como Salvador e agora pede que seja salvo. Essa é a sequência para a gente escapar de quem nós somos. É isso aí, mestre. Trazer as nossas apelações diante de Deus, né? As nossas causas. Sim, A gente está com um isso. minutinho aqui apenas. Eu queria que você, por favor, nos presenteasse, fechando esse momento com uma prece para colocar nossas causas diante de Deus nesse momento, de todos nós aqui. Ok. Amantíssimo Deus, Pai eterno, sabemos que Tu estás conosco a todo momento, mas por muitas vezes nós nos distanciamos e não estamos contigo. Nos perdoa pela fraqueza, pela pobreza de conhecimento e por não sabermos, Senhor, que Tu és um amigo de verdade. E amigo de verdade só existe quando há comunhão, proximidade e conhecimento recíproco. Tu sabes tudo sobre mim, mas eu sei tão pouco sobre Ti. Por isso me permite, Senhor, me aproximar e viver contigo. Abençoa todos que estão presentes, nos abençoa. Pedimos isso e agradecemos em nome do Pai, do Filho, por Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Amém, grande mestre. Muito honrado em você ter aceitado esse convite. Daqui a pouquinho eu vou estar com o grande Luan, né? Vocês estiveram juntos sábado passado. Sim, Luan é top. A gente vai também passar o restante da manhã aprendendo juntos aqui. Convido todo mundo. Obrigado a você que participou. Obrigado a você, mestre, por ter sido instrumento de Deus para clarear, né, a palavra dele a nós. É o que a Grande gente espera com o abraço. que Deus nos ensina. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe e abençoe a todos aí. Valeu. Um grande Fiquem com abraço. Deus. Tchau, tchau.